Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 até o final, que é o versículo 17. Paulo começa a defender-se das acusações falsas que ele recebeu, que nós começamos a perceber no estudo anterior, usando de uma alegoria, uma figura de linguagem muito interessante. Ele fala sobre o triunfo de Cristo sobre o mal, sobre o pecado, o triunfo de Cristo sobre nós, e usa para isso a linguagem figurada do perfume, o perfume do conhecimento divino que se espalha em todo lugar. O perfume é o símbolo do bom odor. O bom odor significa a vida, enquanto o mau odor significa a morte. Um corpo, quando morre, ele vai se deteriorando e ele vai ficando mal cheiroso, e ele vai ficando com aquele odor negativo que nós sabemos. O corpo de Cristo, quando morreu na cruz, o corpo dele foi embalsamado, aliás, o corpo dele foi todo aromatizado, então do corpo dele saiu o odor da vida, e ele ressuscitou, e o corpo dele não experimentou a corrupção da morte. De modo que o odor do homem novo, da mulher nova, é o odor de Cristo, é o perfume de Cristo. Esse odor agradável, que dá vida, que dá sabor, que dá gosto, que o cristão espalha pelo mundo. Essa pérola que está no versículo 15, somos para Deus o perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem. Ora, aí o versículo 16 explica: para esses, na verdade, odor da morte, para aqueles que se perdem e que dá morte. Mas para os primeiros, para aqueles que abraçam de fato a verdadeira vida em Cristo, nós somos o odor da vida, o odor que dá não só o odor da vida e o odor que dá a vida. Ou seja, nós de fato abraçamos a vida em Cristo. Essa comparação é interessante porque, na verdade, São Paulo quer começar a colocar aqui a questão dos falsos cristãos, dos falsos apóstolos, daqueles que falsificam o evangelho de Cristo. É como se fosse alguém que usasse um perfume falso. No primeiro momento, o perfume tem um odor agradável como outros. Mas depois ele cai em si, aquele perfume que era para ser cheiroso, ele se torna um perfume de mau odor porque ele está falsificado. E por isso que a pérola do versículo 17 diz assim: e fique de fato que nós não somos também como outros, falsificadores da palavra de Deus, mas é na sua integridade, tal como procede de Deus, que nós pregamos Cristo sob os olhares de Deus. Então não é na falsidade que pregamos o Cristo, mas nós pregamos o Cristo na integridade. A palavra integridade, ela é para nós o resumo da compreensão e do entendimento. Porque integridade quer dizer totalidade. E a totalidade da pregação de Cristo, a integridade da pregação de Cristo. Porque alguns podem pegar o Evangelho e retalhar o Evangelho de acordo com seus interesses. Pregar a parte do Evangelho que mais lhe convém. Pregar a parte do Evangelho que vai lhe trazer lucros, benefícios. Pregar o Evangelho ou pregar o Evangelho de acordo com seus próprios interesses. Se eu quero culto, se eu quero levar vantagem, se eu quero que a minha opinião prevaleça, se eu quero que a minha forma de pensar prevaleça. Ou abraçamos o Cristo na totalidade, ou vamos perceber no meio de nós e na sociedade em que vivemos retalhos do Evangelho. O Evangelho não é retalho, o Evangelho ele é a integridade. Há pessoas, e nós corremos os sérios riscos de pensar assim, de viver o Evangelho de acordo com as conveniências. E aí criamos partidos, e aí dividimos o Cristo, dividimos a forma de pensar,
E a comunidade ali de Corinto enfrentava esse drama, essa dura realidade. O que é preciso, de fato, é pedirmos a Deus a graça do Espírito para não falsearmos o Evangelho, não falsearmos a nossa vida cristã, para que o perfume que nós precisamos ser para o mundo seja um perfume autêntico e não um perfume falseado que, em vez de gerar vida, gera a morte. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.